Terceiro domingo do tempo comum, 24 de janeiro de 2021. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos inicia o Evangelho dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O Evangelho de Deus é Cristo em pessoa. No Antigo Testamento, a palavra Evangelho aparece em Isaías, quando ele anuncia a libertação aos exilados na Mesopotâmia e aos primeiros repatriados, anunciando-lhes o dia da libertação, o grande dia da alegria deste retorno a Jerusalém. Por isso, a boa nova anunciada por Cristo pode certamente ser compreendida como uma libertação. Mas libertação de quê? Libertação daquela mentalidade da Torre de Babel que penetrou na aliança com o povo escolhido e que não está de acordo com a aliança. Quando pensamos poder conquistar Deus com nossas obras, essa mentalidade nos torna escravos porque podemos nos sentir como protagonistas, mais importantes na relação com Deus, melhores que os outros, portanto, escravos de uma mentalidade típica da religião e não da fé. A novidade é que o reino de Deus está próximo e é Cristo quem está à frente dos seus seguidores. A boa nova, o Evangelho, é que Deus tornou-se próximo, Deus tornou-se homem, é precisamente a divina humanidade de Cristo. Por isso, Jesus diz: farei de vós pescadores de homens, referindo-se ao livro de Ezequiel 47, de onde sairão do templo estes abundantes rios de peixes que os pescadores das margens irão apanhar. Se os peixes são capturados para o benefício dos pescadores, pescar homens puxando-os para fora do mar significa salvá-los da morte. O mar era símbolo de poderes rebeldes, do mal, a morada de Leviatã. E Pedro saberá muito bem o que significa ser pescado nas águas quando o Senhor o tirar do mar, quando ele vier a afundar. É a real libertação, a vida nova em Cristo. O Evangelho, a libertação, a nova forma de compreender a religião, anuncia que não fomos nós que fizemos o sacrifício para nos unir a Deus, mas foi Deus quem enviou seu Filho Jesus. E o que ele nos pede é que aceitemos a sua oferta. Essa é a verdadeira expressão da fé, a nossa atividade mais difícil. Essa é a metanoia, aquela que nos convida quando diz: arrependam-se. Metanoia significa ir além do pensamento convencional e habitual, viver de um modo novo, ver além e, portanto, não considerar as coisas segundo um velho modo de ver e de pensar. Nesta passagem, portanto, não se trata de converter-se do ateísmo ao religioso, mas de pessoas religiosas a pessoas que vivem a fé. Só assim tudo estará repleto da divina humanidade de Cristo. Esse chamado nunca pode ser vivido no individualismo, mas na igreja, no tempo e na história. Somos sempre chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, na catequese de hoje, a partir das leituras desse final de semana, nós recebemos um chamado de dar um salto do mundo religioso para a profissão verdadeira da nossa fé, a vida na fé. E esse salto para os discípulos significa tornar-se eles mesmos pescadores de homens. E aqui tem toda uma simbologia da pesca no mar. O mar, para as Escrituras, significa aquele reino do mal, em que as pessoas se afundam e é preciso ser puxadas pela mão, como Jesus faz com Pedro, para entrar nessa nova dimensão da salvação, da vida que vem pela fé. Isso é muito importante para a gente compreender a nossa missão como pescadores de homens e tirando as pessoas do mar para colocá-las na dimensão das águas da vida que aparecem ali em Ezequiel. Então, que nós sejamos realmente
obedientes ao Senhor, ao seu chamado, que façamos da igreja no mundo de hoje um grande sinal de libertação, de evangelização, do amor de Deus, que deve reinar no coração das pessoas, uma vez tiradas do fundo do mar, das tendências pecaminosas, desde o pecado de Adão até as consequências que ele traz para o mundo de hoje. Aproveitemos então a mensagem desse domingo e nos tornemos abertos ao convite de Deus para nos tornarmos pescadores de homens e mulheres, tirando-os do mar e colocando-os na dimensão da vida, na dimensão da Igreja do Cristo, que é uma expressão da liberdade e da libertação que Ele nos trouxe. É esse o grande desejo que eu tenho para todos nós que estamos caminhando a cada dia nos passos desse novo ano que iniciamos para a dimensão mais profunda da fé, que é o mistério pascal do Senhor. Muito obrigado a todos e vamos em frente.